Amém? Amém. Bom dia. Bom dia. Hoje, casa cheia. Casa cheia. Muito bom. Bom demais. Deus é bom. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Deixa eu ler 2 versículos hoje só. 2 versículos esquecidos no segundo dia. Isso, Marcos 14, versículos 51 e 52. Todos acharam? Amém. Quem quiser uma colinha, hoje tem uma colinha aqui para ajudar. Bom, a palavra do Senhor diz assim: um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amém? Senhor, que nesta manhã nós não tenhamos distrações. Senhor, que a Tua palavra seja eficaz em nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados a partir daquilo que vamos ouvir. Que eu possa ser a Tua boca, Senhor, aqui para a comunidade e que o Senhor esteja entre nós, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom, esses 2 versículos, eles são normalmente lidos e são aqueles que a gente passa batido por eles e não entende muito bem o porquê e qual é o contexto deles estarem aqui inseridos. E eu creio que o Senhor tem muita coisa para dizer para a gente aqui dentro desses 2 versículos. Essa passagem só aparece no Evangelho de Marcos, né, esses versículos. E quando você pesquisa, alguns comentaristas falam que é o próprio João Marcos, né, que ele chamava João também. É o próprio João Marcos que é quem está relatando aqui o que aconteceu com ele quando ele viu que Jesus tinha sido preso ali, né, pelos soldados. Judas tinha acabado de trair Jesus, eles já tinham sido presos, estavam levando ele para o Sinédrio, e esse jovem sai correndo, pega o seu lençol e vai atrás. Mas, deixando de lado um pouco essa questão que muitos comentaristas falam que é o João Marcos, eu gostei muito do que como diz o Paulo, né, que hoje ele não está lá com as crianças, é o pregador do cabelo branco, que é o Hernandes Dias Lopes. No comentário dele, ele fala o quê? Ele fala que esse jovem, ele não tinha compromisso ao seguir Jesus. E eu quero falar em cima disso, dessa questão do compromisso, que a gente às vezes precisa ser relembrado. Então ele fala que esse jovem, ele saiu correndo, pegou o seu lençol e ele fez o quê? Ele era um seguidor ali do acaso. Ele viu uma multidão passando, uma situação, e ele foi atrás. E ele queria saber o que era. Muitas vezes por quê? Curiosidade. E não por intencionalidade. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Estou fazendo as coisas porque eu estou indo atrás, porque tem um movimento legal e está todo mundo indo para lá e eu vou também, ou eu tenho uma intenção de seguir a Jesus e estar com Ele de fato, ter esse compromisso. Aqui todos lá, os outros 11 discípulos correndo, fugindo, um levando Jesus para ser entregue, né? Você imagina a situação que estava na cidade, que os fariseus já estavam fazendo um maior auê ali, né? uma confusão. Então a gente precisa estar atento aí nessa questão que esse jovem quer nos dizer, questão do compromisso, da gente não seguir só pela curiosidade, porque é legal, porque é maneiro, mas seguir porque Jesus é Jesus, né? A nossa vida, ela é rodeada de compromissos, né? Então as nossas agendas estão sempre lotadas, a gente está cheio de coisa para fazer, e aí muitas vezes a gente não tem tempo para fazer determinadas coisas.
né? O Luiz Henrique uma vez até falou, né? A questão do tempo ser uma coisa que hoje em dia é tão valiosa, né? E hoje em dia cada vez mais porque o tempo é escasso, né? Todo mundo tem 24 horas, mas parece que para cada um funciona de um jeito, né? Uns têm mais, outros têm menos tempo. Mas eu creio que a gente precisa parar um pouco de se apegar nas nossas agendas e olhar um pouco mais para o reino, né? E no ambiente corporativo, a questão de muitas tarefas, muitas situações, existe um gráfico que você coloca o que é menos importante, o que é mais importante. Aí o Espírito Santo manda perguntar: aonde você está colocando Deus nessa história? No menos importante, que você pode delegar para que alguém faça, que para você não é tão importante? Ou ele está lá na ponta, onde é o mais importante, o mais urgente, que é o que você precisa buscar fazer primeiro, né? Então, é uma pergunta aí: onde que esse gráfico está na sua vida, né? Porque às vezes a gente, no atropelo do dia a dia, a gente vai fazendo as coisas e esquece de parar 5 minutinhos para fazer uma oração, esquece de parar para ler a Bíblia, né? Mas a nossa alma precisa disso. Da mesma forma que a gente não esquece de almoçar para sustentar esse corpo físico, a gente precisa também alimentar a nossa alma, que muitas vezes a gente negligencia isso. E é importante a gente ficar atento, né? Então, eu creio que a gente precisa pensar nisso. E aí, a gente não pode fazer igual esse jovem. A vida está passando, pegar um lençolzinho lá, se enrolar nele e sair correndo. Naquela época, o lençol, se você for parar e analisar, os homens usavam aquelas roupas, né? Que pareciam um vestido e tal. Então, se eles tivessem enrolado num lençol ali e saíssem correndo no meio de uma galera, ninguém ia perceber. Quantas pessoas estão envolvidas no meio da igreja, estão aí com esse lençol, todo mundo trajado certinho, e tem alguém de lençol por aí, sem compromisso com o estar aqui, né? Com o estar com Deus. Então é importante a gente pensar nisso, porque naquela época, estar com o lençol parecia que ele estava vestido da forma da época, porém, não estava, né? Semana passada eu tive lá no Guarapiranga e eu falei sobre Mateus 22, que é a parábola das bodas. E lá tem um cara lá que não está com as vestes nupciais. E o rei, que é Deus ali naquela parábola, ele dá uma sentença para esse cara. E é para as trevas, né? Até falei lá, essas trevas é o inferno, né? Então, tem que tomar cuidado com a roupa que a gente está vestindo. Por isso que o nome dessa mensagem aqui eu coloquei: se vista de Cristo. Porque a gente precisa se vestir de Cristo todos os dias. E não se vestir com um lençolzinho. A Bíblia fala muitas vezes sobre pessoas, né, que falam para se revestir de Deus. Em Efésios 6 fala para se revestir da armadura de Deus, né? Então tem muita coisa aí com relação a se revestir. E pensando nessa questão do compromisso, de quem se veste com o lençol, tem alguns pontos que eu queria destacar. O primeiro ponto é: quem se veste com o lençol não tem compromisso com Deus. Então, se a gente pegar lá em Deuteronômio 6, de 4 a 5, ele fala: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse aqui é o primeiro mandamento. E o mais importante: amar a Deus. Se eu amo a Deus, o resto vai ser acrescentado. Porque eu vou ter um compromisso, eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou fazer com que a minha vida gire em torno disso, e Deus vai começar a me trazer as coisas boas. Às vezes a gente acha que é fazer coisas boas que vão trazer outras coisas boas, né? Pode até que seja, mas eu vejo que principalmente é a questão do compromisso com Deus. A gente está tendo esse compromisso? A gente está focado em ter esse relacionamento com Deus? Né? Eu já tive algumas oportunidades aqui,
onde eu comentei exatamente sobre isso, a questão do relacionamento. Porque o relacionamento com Deus é o que vai abrir as portas de todas as outras coisas. Muitas vezes a gente fica, né, não sabe como fazer, principalmente quando a gente é novo convertido, né, a gente fica naquela euforia, naquela coisa. Você quer ler a Bíblia inteira de uma vez, você quer fazer um monte de coisa, né? Fica naquele fogo. Mas às vezes você fica procurando como outros fazem para se relacionar, sendo que é muito simples. É só falar: Deus, eis-me aqui, teu filho, teu servo, né? Bater um papo, ele é um amigo seu. Ele não quer que você fique ali, igual os fariseus faziam, um monte de orações decoradas, aquela monte de coisa. Não, ele quer coisa simples. Relacionamento simples. Às vezes a gente tem que voltar para o simples. Parar de complicar as coisas, porque a gente complica demais. E até com Deus a gente complica as coisas. E eu creio que não é o caminho esse, a gente ficar complicando as coisas. Então a gente tem que pensar se Deus, ele é a nossa prioridade. Se ter um relacionamento com Deus é a nossa prioridade. Porque quando ele for a nossa prioridade, a gente não está mais usando lençol. A gente trocou. A gente está de fato revestido de Cristo, né? Então, a partir desse momento, eu preciso pensar nisso. Eu estou me vestindo com lençol ou eu estou me vestindo com vestes, né, adequadas para estar com Cristo, né? Então, a gente precisa estar atento nisso aí. E amar não é um sentimento, é um mandamento. Então, Deus, ele manda a gente amar. Não só a ele, como aos outros, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Que eu também já falei em outra oportunidade. E aproveitando, essa semana fez 1 ano já que eu estou pregando aqui. O tempo passa, né? A primeira foi dia 18 de junho de 2023. Aleluia. Muito bom. Glória a Deus. Falta só mais uns 50, João. Pois é. O cabelo tem que ficar branco. Aí falta um chãozinho. Tomara, né? Então, assim, quando a gente rende a nossa vida a Deus, é natural que a gente busque Ele. Deveria ser natural, né? Porque a gente não pode simplesmente se convencer de que é bom certas coisas. A gente precisa viver para que as pessoas vejam na nossa vida aquilo que a gente está vivendo e a gente não precisar chegar nelas e ficar dando carteirada com a Bíblia. Ó, está escrito lá, está escrito lá. Não, eu estou vivendo aquilo, eu estou mostrando para as pessoas como que é, né, uma vida rendida a Deus. E são nas pequenas atitudes, né? Não é tipo numa coisa mirabolante, não. Às vezes, uma mentirinha aqui, uma situaçãozinha ali, eu estou me desviando do meu caminho. Então eu tenho que ficar atento. Eu não posso ficar perdido nisso. E pensando na questão das agendas, a gente sempre está fazendo o quê? Sempre está trocando Deus por outras coisas. E aí eu fico pensando, o que isso nos diferencia de Judas? Judas trocou Jesus por quê? Pelas moedas. Depois se arrependeu, mas a gente precisa o quê? A gente precisa não chegar nesse ponto de ficar trocando por qualquer coisa. Deus, ele não é substituível. Ele é insubstituível na nossa vida. E isso é importante pra gente, né? A gente tem que ficar atento. E quando a gente começa a trocar Deus por qualquer coisa, a gente vai ficando o quê? Fraco espiritualmente. Porque se a gente está agarrado em Deus, a gente está ficando forte espiritualmente falando. E quando a gente não faz isso, a gente está se enfraquecendo. E a gente precisa fazer o quê? Buscar. Então a lição de casa aqui é buscar. Buscar a Deus, né? E é em todo momento. Todo momento. Você está pensando em qualquer coisa, pense em Deus, né? Conversa com Ele em pensamento. Não precisa ser entrar no seu quarto lá, fechar a porta, ficar lá quietinho, ter um momento. Precisa também, mas você está no meio da rua, uma situação, está numa fila de mercado, esteja orando, esteja falando com Deus, esteja buscando o relacionamento com Deus, né? Isso é importante.
E Deus, ele não pode ser buscado só quando a gente busca, igual o cara vai casar, faz uma lista de casamentos, coloca lá as coisas que ele quer, e aí depois só vai esperando lá todo mundo fazer as comprinhas e vai lá e resgata. Deus não é assim. Deus é um relacionamento diferente. Então a gente precisa dar a verdadeira honra e a verdadeira glória a Ele. Colocar Ele no devido lugar, para que nós sejamos fortes, né? E Deus, Ele dá as coisas pra gente, quando a gente busca Ele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sempre que coloca as crianças lá, eles chegam na época de prova, eles ficam pedindo para orar pelas provas, né? Aí eu falo assim, nas orações, sempre eu falo, Deus ajude, mas que eles façam a parte deles, que é estudar. Porque senão eles vão ficar sempre achando o quê? Que se eles tiraram uma nota boa, é porque foi só Deus. Deus ajuda, mas se você não se preparar, Ele não vai te ajudar. Então a gente tem que estar preparado. Que é o que esse rapaz aí não estava. Estava lá, despreparadão, dormindo, tranquilão, viu uma muvuca e foi atrás. Então a gente não pode sair atrás das muvucas por aí, né? Então a gente tem que ficar atento. E a gente tem que ser grato em todo momento, porque a gente não sabe quando Deus vai recolher a gente. Às vezes pode ser tarde para a gente se arrepender de certas coisas. Então todo momento é um momento de se arrepender de algo que eu fiz, né? Me reconciliar com Deus, né? Então a gente tem que estar atento. Então o comprometimento de Deus com Deus é o mais importante. Sem Ele a gente não é nada. E a gente precisa ter esse compromisso porque a gente vai amar e servir a Deus, né? Ontem a gente estava lá, o Jamei, ele levou uma palavra tremenda lá sobre exatamente isso, a questão de servir, né? Ser o obreiro, né? Muito boa. Segundo ponto, quem se veste com lençol não tem compromisso com a família. Se eu não tenho compromisso com Deus, muitas vezes eu não vou ter compromisso nem com a minha família, né? E aí eu queria deixar esses versículos de Efésios, né? Efésios 5, 25 e 26. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Depois a gente vai para o 6, que é dos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que esses versículos querem dizer? Que muitas vezes eu também deixo de estar com esse compromisso com a minha família que é a minha casa, né? A gente tem falado muito de lares redentores, muitas dessas situações, e lendo aquele livro do Jamê lá, da casa e a igreja, lá ele fala exatamente sobre isso, essa questão de você ser a igreja na sua casa. Não é só você chamar as pessoas lá para você ficar ali naquele momento gostoso, né? Come uma coisinha, bate um papo, ora, lê uma palavra. Mas é como você está tratando a sua esposa, como você está fazendo, né? E vice-versa, né? A esposa tratando o marido. Os filhos, como que eles estão vendo o que os pais estão fazendo, né? Qual é o exemplo que a gente está deixando? Porque muitas vezes a gente vai agindo no automático, vai fazendo as coisas, e eles estão só de olho. Principalmente quem é os menores, né? Eu sei porque os meus em casa lá ficam de olho em tudo que a gente fala e que a gente faz. Então é um minuto que você fala alguma coisa que não deveria, eles ficam com aquilo na cabeça, né? Então a gente tem que ficar atento. Como que a gente está lidando nas nossas casas? A gente está se trajando com lençol nas nossas casas também? Deixando esse compromisso com a família? Né? Porque se a gente deixar o compromisso com a família, Deus não vai se agradar. A família era o projeto dele, né? Desde o começo.
né? Lógico que também tem aquela questão, a gente discutiu outro dia no grupo, alguns que escolhem o celibato, mas desde que escolham para quê? Paulo deixa bem claro, né? Para viver uma vida para o Senhor, e não para viver na bagunça, né? Que tem uma diferença bem grande aí. Que às vezes o cara fala, não, eu vou escolher o celibato, mas aí depois é para ficar na bagunça, né? E não está certo. Aí por isso que o próprio Paulo fala, daí você se casa, para você não sofrer desse mal, né? Então a gente tem que ficar atento. E hoje em dia tem N gurus aí de como fazer as coisas na família, né? Mas a gente esquece que o caminho está aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Na internet aí hoje tem de tudo, né? Gente falando como fazer, como desfazer certas coisas. Mas nem sempre essas pessoas estão pautadas aqui, né? Na palavra de Deus. E isso tem que ter esse discernimento do que a gente está ouvindo, né? Que o Chico já falou algumas vezes aqui, o que está entrando para a nossa mente, pelos olhos e pelo ouvido. Que às vezes a gente abre o ouvido para certas coisas e às vezes pode estar indo contra a palavra. Então eu tenho que tomar cuidado para não sair andando aí com lençol e colocar coisas estranhas na minha casa. Fogo estranho na minha casa, né? E ter um compromisso com a família é prezar pelo desenvolvimento dela. Porque não basta ter uma família gigante, muitos filhos, um monte de coisa. Mas se você não tem uma família que está centrada na palavra, que você consegue ministrar na vida deles, né? Mostrar para eles aquilo que acontece na sua vida. Porque os nossos filhos, por exemplo, eles também têm que se converter. Não é porque eles nasceram, né, os pais se converteram, que os filhos se convertem automaticamente, né? Não é tipo um puxando o outro dessa forma. Precisa pregar para os filhos, precisa mostrar para os filhos. E não só para os filhos, né? Para outras pessoas também na sua família que estão perto de você, que você tem contato. Porque isso é importante, para que você mostre aquilo que Deus faz. Não somente fique falando, ó, faça isso, faça aquilo. Que às vezes fica muito... Por isso que as pessoas correm de igreja, correm das coisas. Porque as pessoas querem colocar só as regras, mas não quer mostrar como aplicar as regras. Não quer mostrar como que na vida delas as regras funcionam, né? Que até ontem falaram lá, né? Que na prática a teoria é diferente, né? Por quê? Por causa disso. Porque você tem uma teoria, às vezes pode ser uma teoria que não está certa, e você quer forçar uma situação que você não precisa. Que é muito mais fácil que isso, né? Então Cristo, Ele quer aí que as famílias, né, os maridos, esposas, os filhos, tenham um convívio onde Cristo seja o centro. E a partir disso, eles consigam fazer tudo o que é preciso, né? E a gente tem que fazer as coisas com zelo. Não só para com Deus, mas para com a nossa família. Porque é importante isso também, né? O zelo nas coisas. E Paulo fala muito sobre isso nas cartas dele, né? Então, os relacionamentos internos entre a família é um ponto importante na questão de compromisso com a família. O que eu estou levando para minha casa, o que eu estou mostrando na minha casa, como que estão as situações lá. E tem que seguir o exemplo de Cristo e mostrar isso para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente. Né? Esse é o comprometimento com a família. Terceiro ponto, quem veste o lençol não tem compromisso com a igreja. Né? Eu já falei aqui, tive uma ministração minha que foi sobre esse ponto, o Hebreus 10, 25, mas aqui eu peguei o 24 também. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então aqui ele está falando o quê? O autor de Hebreus. Que a gente não pode cair nessa coisa que tem hoje, que eu sou a igreja e que eu posso me congregar sozinho. Quem congrega sozinho, como que ele faz a ceia? Quem congrega sozinho, como que ele tem esse relacionamento com os irmãos? Ele vai conseguir o relacionamento dele com Deus,
Mas com os irmãos é muito difícil. Porque os irmãos, um vai suportar o outro. Um vai dar força para o outro. Para seguir dentro da palavra, para caminhar junto. Para saber o que um está precisando. Se você não está acompanhando isso de perto, não está vivendo em comunhão, é muito difícil sozinho. E a pandemia escancarou isso, né? Porque daí apareceu os coaches lá, os gurus, falando o quê? Que a pessoa podia ficar em casa sozinha. Aí tinha o culto online, tinha toda a situação, então a pessoa ficava naquilo, ficava vivendo aquilo e estava tudo bem. Mas concorda que quando você está numa congregação assim, Deus manda o alimento correto? Quando você fica pescando na internet, você está igual você está indo numa padaria. Ah, hoje eu quero esse, quero aquele outro. E vai pegando. E aí a gente tem que tomar cuidado. Em casa não, é a comida fresca. É a comida que Deus mandou. Deus não mandava maná? Que era aquilo que eles precisavam. Não mandava eles saírem pegando coisa em outros lugares. Tinha que pegar ali, viver aquilo ali. E fora da comunhão, dentro da igreja que é o corpo de Cristo, não tem como a gente fazer isso. Quem vai nos admoestar nesse momento, né, João? Sim. A palavra diz para a gente não cair nem para a direita nem para a esquerda. Você vê, nós temos, sozinho, nós temos toda a oportunidade de cair para a direita ou para a esquerda e sem ser admoestado. Né? Porque é esse o papel do irmão, né? Muitas vezes, em amor, te trazer para o caminho. Porque a gente fica, né, muitas vezes, como ondas, né, no mar, para lá e para cá, e perde o centro, a centralidade de Cristo. Sim. E na verdade eu vejo que quando a gente fica desse jeito, na verdade tudo que eu fizer vai estar certo. Exato. Porque é o que eu quero fazer. Eu estou colocando eu no centro e não Deus. E aí muda tudo. O Zinho falou aqui, que seja o centro, seja Deus, Cristo em nossas vidas. Porque esse é o principal ponto do discípulo de Cristo. Se o discípulo de Cristo não tem Jesus no centro, ele está fazendo qualquer coisa menos ser discípulo. Porque daí está em primeiro lugar na vida dele outras coisas. Coisas da vida dele. E não é esse o caminho. Né? A gente tem que ficar atento nisso. Porque é complicado. E a questão, às vezes tem que ficar atento. Né? Não é o prédio, não é o lugar. Mas é a comunhão dos irmãos, do corpo. A igreja é o corpo. Esquece o prédio. O prédio pode ser qualquer lugar, pode ser aqui, pode ser lá na esquina, pode ser numa praça, pode ser N lugares. Mas o que importa é estar junto. Porque é só assim que vai andar. Porque eu posso ter um prédio e ter uma pessoa. Não vai adiantar nada. Né? Então não é o prédio que faz o negócio, é o corpo. Eu penso o seguinte, não é que eu penso, na verdade, eu tenho minhas reflexões visto o seguinte, que o não congregar é um campo fértil para o engano. Por mais honesto, sincero que a pessoa seja, que ela creia que ela pode, e é muito lentamente. O inimigo faz isso muito lentamente. É um campo minado, é um campo fértil para o engano, para o humanismo entrando no coração, na mente da pessoa. Ela não percebe. Sim. Ela não percebe, mas ela vai se desviando da intenção, do propósito de Deus. O Senhor nos chamou para ser família, não tem como ser família sozinho. Sim. Ah, mas eu e a minha família aqui. Não, a gente precisa congregar, né? Precisa estar junto. Eu gosto muito da versão da NVI, que é o 10:25, que fala assim: não deixe de se reunir como igreja. Não é? Então não é necessariamente a questão, eu preciso ir lá na igreja, eu preciso estar, né? É óbvio que nós devemos ir onde a igreja está. Nós estamos aqui não é igreja, nós estamos onde a igreja está. A igreja somos nós, então você vai onde a igreja está. Então não deixe de se reunir como igreja. Né? É um engano mesmo, não tem escapatória. E você falando isso é interessante porque quando você precisa mudar um hábito, se você quer mudar de uma vez, você não consegue. Mas se ele vai em doses pequenininhas, você muda e nem percebe. E é exatamente isso que você falou. Então o cara vai entrando nessa onda e quando vê ele já não está fazendo mais. E aí acabou, já era. Aí não tem. Muito difícil voltar. Quando os outros veem, porque ele acaba nunca vendo às vezes. Sim, exatamente. E aí, uma pergunta que o Espírito Santo me fez, né? Quantas vezes
há uma troca de estar em uma comunhão com a igreja para participar de outras coisas. Que a gente às vezes acaba indo nas outras coisas. Pode ser qualquer coisa. Acho que a gente tem que cada um refletir o que tem acontecido para você às vezes não estar em comunhão com a igreja. Né? Cada um tem uma batalha, cada um tem uma situação, mas precisa colocar na balança e ver, porque daí eu estou deixando às vezes de ter o compromisso e não é o legal. Lógico, tem N situações, né? Pode ser uma doença, pode ser alguma coisa, aí não tem como, né? Mas a gente tem que ficar atento nisso. E o principal ponto que Judas, eu vejo que ele ganhou da gente nessa questão da troca, ele se arrependeu, né? Porque ele ficou desesperado depois que ele viu que Jesus foi crucificado, né? Porque ele achou que fazendo tudo isso ia acontecer o quê? Jesus ia dar aquele boom lá, ia chamar o poder lá de cima, ia descer além de todo mundo e ia ser o Messias que todo mundo esperava. Só que não era para isso que ele veio. E aí Judas entregou ele, pensando que se ele entregasse, de repente seria uma opção de Jesus mostrar a força dele naquela hora. Mas Jesus falou, não, tem que estar aqui para cumprir. Era o cálice dele ali naquela hora, né? Então não tinha o que ser feito. Então é importante a gente pensar nisso. Se a gente trocou e se a gente se arrependeu pela nossa troca. Porque se eu não me arrependi, aí é complicado, né? Então a gente precisa se arrepender das trocas. Se a gente precisou fazer alguma troca por algum motivo, e a gente precisa se arrepender dessa troca. E é por isso que hoje em dia tem muito dos desigrejados, né? Até eu vi um cara falando essa semana, é os ex-evangélicos, né? Porque o cara deixa, né, de estar nas coisas. Ele entende que está sozinho, está tudo certo. E ele vai nisso. E isso tem uma pesquisa até que saiu que fala exatamente sobre isso. Que os jovens estão nessa. Porque eles não conseguem se conectar muitas vezes. E como eles estão muito na internet, essas coisas, eles veem os caras falando, eles acabam indo por esse caminho. Então por isso que a gente tem que ter esse compromisso com a família, né? Porque se não tiver, fica complicado, né? Quarto ponto, quem veste o lençol não tem compromisso com a missão. A gente tem uma missão. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com a família, tenho um compromisso com a igreja, é óbvio que eu vou ter esse compromisso aqui também, de fazer a minha missão. E aqui é outra coisa, não é nada mirabolante. Ah, nossa, tenho que fazer um mega evento, uma mega coisa, não. É no dia a dia. Estou numa rodinha de amigos e falo de Deus. Então, assim, falo de Deus. E a pessoa vai querendo ter vontade. Esse cara aí tem tudo isso, né? Não tá, a vida dele tá boa. Será que ele tem? Aí é Deus. Isso é um chamariz, né? Para as pessoas. Então a gente precisa ter esse compromisso com a missão. Porque isso também é um mandamento. Não foi só, vão lá e fala de Jesus para alguém aí, tá tudo certo. Né? Quando eles estão ali em Atos 2, o que aconteceu ali? Eles iam falando. Jesus tinha morrido, tinha acontecido um monte de situação, tinha ressuscitado, e eles estão ali em Atos 2. Como que a igreja subiu? Como que a igreja fez? Foi através do quê? Um falando para o outro, um levando a palavra para o outro, né? Então esse é o ponto aí. Então a gente precisa fazer isso. Não tinha Novo Testamento escrito para, pessoal, tem aqui a cartilha de como fazer, tá? Só tinha o Antigo Testamento, onde o Deus era um Deus que resolvia as coisas de uma outra forma, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Como que a gente vai fazer para cumprir a nossa missão, nosso chamado, né? Com Deus. A gente já falou bastante sobre isso nos grupos. Creio que todo mundo tem falado bastante sobre
essa questão do discipulado, que é importantíssimo, né? E a gente não pode negligenciar isso. É muito importante. Porque aí entra nessa que eu estava falando agora dos jovens, né? Os jovens às vezes não estão sendo discipulados suficientemente para poder continuar dentro da igreja. Lógico que cada um tem seu tempo de aprendizado, tem o seu tempo de entender certas coisas, né? Não é todo mundo de uma vez que vira a chavinha e vai, mas cada um de nós tem que fazer o quê? Tá levando a palavra, que o Espírito Santo faz o resto, né? Então a gente tem que estar atento aí. E se a gente recebe, a gente tem que passar adiante, que era exatamente aquilo que os apóstolos faziam. Eles receberam de Cristo e repassavam para as pessoas. Então eles iam cada vez conquistando mais pessoas. Faziam as viagens missionárias, Paulo fez muitas. Então ele ia plantando as igrejas, deixando as pessoas que ele ensinava para que elas ensinassem as outras. Então é isso. A gente tem que ensinar. E por isso que a gente tem que estar atento a esses versículos, que não é só fazer os discípulos. Tem que ensinar eles. Porque se um dia a gente aprendeu, outros precisam aprender. Não simplesmente, vamos lá, faz aquele discipulado com ela rápido ali, batiza e valeu. Acabou. Não é assim. Tem que ter um acompanhamento. Até para a pessoa ver que não foi só na emoção. Que foi de fato alguma coisa que ela vai poder levar para a vida dela. E para ela sentir também no coração dela que ela precisa falar com outras pessoas. Porque senão você entende que quando eu faço dessa forma, só vou lá e repasso, batizo e acabou. O cara depois, primeira decepção que ele tiver, ele vai embora. Ele não vai querer ficar. Porque ele vai falar, os caras só querem número. Só quer, vamos pegar um monte de gente aí, vamos todo mundo se batizando, um monte de coisa. Mas e aí? O que está acontecendo depois? Né? O depois é o importante, né? Porque senão o cara não fica. A fé da pessoa está em construção ainda. Então a pessoa precisa estar se alimentando junto com os outros, né? Vivendo com os outros no corpo. Para que ela possa cada vez mais entender que é aquilo que ela tem que fazer também. Porque senão ela só vai falar assim, putz, esses caras aí vêm, fala de Jesus, fala que é legal, que é bom, mostra a vida deles pra gente e depois abandona. Aí eu tô fazendo o quê? E aí nasce lá aquelas pessoas desigrejadas, aqueles que têm raiva da igreja, esse tipo de pessoa, os detratores, né? Que a gente fala muito no mundo corporativo. Que é isso, os caras vão e ficam falando depois mal. Não vai na igreja não, porque os caras vão lá, te chama, te dá um banho de loja e depois acabou. Né? E aí você fica largado aí na vida. E Deus não quer isso, Deus quer compromisso nisso também. De ir fazer os discípulos e ensinar, trazer para perto, formar as igrejas. Estava no livro do Jamê, é interessante que ele fala isso, que a igreja nas casas não é chamar um monte de gente lá para falar sobre Deus. É formar uma família, que essa família vai se tornar uma congregação. Porque esse é o intuito do negócio. Porque as pessoas vão se chegar e é para tomar uma proporção que daí vão criar novos grupos, novas igrejas nas casas, que vai daí o negócio expandindo. Por isso que a gente não pode estar preso na questão do prédio. Porque se as nossas casas estão acolhendo as pessoas estão entendendo esse evangelho, e elas estão chamando outras pessoas, e aí elas estão se tornando, né, as pessoas que estão à frente desses grupos e tudo mais. E elas vão espalhando isso. E isso é o fazer a missão aqui. Seguir nessa caminhada. Creio que esse é o ponto aí. Então a gente não pode estar de lençolzinho na hora de fazer os discípulos. Interessante que esse lençol, a raiz no grego, é o mesmo lenço Da outra. que estava embrulhado Jesus. A diferença é que Jesus tirou o lenço, dobrou o lenço e deixou. Esse aí quis correr com o lenço. E esse lenço, sotona, né, que é uma raiz de sudário, ele estava sendo usado para embrulhar morto. Muito espiritualmente, né? Pois é. Bom, e o último ponto
Quem veste o lençol não tem compromisso com a integridade. Colossenses 3, 23, 24 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, não importa para quem eu estou fazendo as coisas. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer no meu máximo. Dar o meu máximo. Vou fazer um café? Dou o meu máximo. Vou fazer um leitinho? Dou o meu máximo. Vou, fazer uma refeição? Dou o meu máximo. Limpar o jardim? Dou o meu máximo. Por que isso? Porque não é para as pessoas. É para Deus. E é isso que muitas vezes a gente confunde. A gente confunde que a gente está fazendo as coisas para as pessoas. E aí a gente fica, às vezes, tem raiva de alguém. Não vou fazer isso para essa pessoa, não. Mas, se Deus está mandando você fazer, faça. Porque você tem que seguir aquilo que Ele quer que você faça. E faça como se fosse para Ele. Ele não quer o cristão meia boca. Quer um cara 100%. E se puder dar mais que 100% ainda, melhor. Né? Que é o que a gente falou na sexta. Subir a régua das coisas. Né? Os fariseus tinham a régua deles. Jesus falou: exceda e muito ao que os fariseus fizeram. Então a gente precisa, sempre que a gente for fazer as coisas, pensar nisso. Porque o nosso sim é o sim e o nosso não é o nosso não. Não tem meio termo. Não tem talvez, não sei o que, não. Você foi chamado para fazer alguma coisa, é sim ou é não. E cuidado com o não. Às vezes pode ser contra aquilo que Deus quer. E Jesus, lá em Apocalipse, ele fala, que a gente não pode ser morno. O que acontece com o morno? Ele vai para fora, A água morna, você toma ela, você tira tudo que está dentro de você. E aqui é a mesma coisa. Deus não quer gente fazendo coisa de qualquer jeito. Mesmo que não for diretamente para Deus. Você tem que estar atento a isso. A gente precisa estar muito atento a isso. Eu quero dar um exemplo aqui de alguém que não fez as coisas da maneira correta. Está em Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Aqui, eles tinham uma intenção de fazer alguma coisa, fizeram de qualquer jeito, porque não era para ser daquela forma, e o que eles receberam em troca? Então a gente tem que estar atento aí, qual o fogo estranho que a gente está levantando. Porque Deus, ele quer que a gente levante fogo que cheire bom, tem um cheiro bom para ele, E não fogo estranho, porque o fogo estranho Deus vai vir para cima. Então a gente tem que estar atento. E com Deus a gente não pode brincar. A gente tem que estar compromissado com as coisas de Deus. Porque quando eu faço as coisas no meu 100%, significa que eu tenho compromisso com todas as outras coisas que eu falei antes. Aqui está em último lugar, mas é uma coisa que vai complementar. Porque são as minhas atitudes diretas. O que eu estou fazendo diretamente para aquilo. Então eu tenho que ficar atento. E é igual os filhos de Arão. Às vezes parece que é algo bom que eu estou fazendo, mas para Deus não está bom. Porque eu não estou me dedicando da forma que deveria. E aqui eles foram queimar o incenso lá por quê? Porque acharam que podia fazer. Vamos queimar o incenso aqui, está tudo certo. E queimaram o incenso e estiveram mal. Então, só relembrando, esse compromisso aqui de fazer as coisas 100% não é só na igreja, é em casa, é na rua, é no trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver. A gente tem que dar o nosso 100% para mostrar o nosso compromisso com Deus. E para concluir, eu queria deixar uma frase. O Espírito Santo nos convida a olharmos para dentro e identificarmos como estamos lidando com esses compromissos.
Nossa vida precisa de compromisso para que possamos aqui viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Não se esqueçam, precisamos estar disponíveis para que Deus faça em nós as coisas. Essa disponibilidade é medida pelo nosso compromisso com as coisas de Deus. Então a gente tem que estar atento aí, né? Para a gente não cair em coisas que não são o que Deus quer. E só um versículo para fechar, Apocalipse 16:15. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Adão e Eva, quando eles caíram, eles viram que eles estavam nus. Aqui Apocalipse fala também para a gente não ficar nu. E aquele versículo fala que o jovem ficou nu porque não se vestiu direito. Então a gente tem que se vestir de Cristo para que nós possamos estar prontos para quando Ele vier. Porque não tem dia, não tem hora, não tem lugar, mas Ele vai vir. E quando Ele vier, a gente tem que estar pronto para ir. E não ir com um lençolzinho e depois ser pego nu aí, desprevenido. Amém? Amém. Obrigado.